Olá, família CISFAM. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco. É um prazer estarmos com todos vocês na noite de hoje, atendendo ao convite das meninas da área doutrinária. Quero agradecer as mesmas pela oportunidade e dizer que realmente é uma grande satisfação, né? Já que a gente está tão distante fisicamente, mas pelo menos virtualmente podemos nos rever, podemos estreitar os nossos laços de amizade, e eu posso lhes dizer da minha alegria por poder estar com vocês nesta noite, já que me sinto parte da família CISFAM também, tá? Então vamos rogar ao Mestre Jesus nesse instante, que seja conosco, que abençoe a nossa atividade, que permita que possamos trazer realmente aquilo que necessitamos ouvir para a nossa reflexão e para a nossa aplicação diária, melhorando as nossas condições e nos sustentando. Com a certeza de que o Mestre já se encontra junto a nós, nós abrimos essa atividade. Que Deus nos abençoe. Bom, para a noite de hoje, nós fomos convidadas para falar sobre a fé e a caridade. A fé e a caridade está no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, mas precisamente no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, primeiro a gente vai buscar entender o que vem ser a fé. Depois a gente vai falar um pouco sobre a caridade, compreender, existe relação entre uma e outra? O que nós achamos? Como percebemos essa relação? Como praticar a fé e a caridade no momento atual, nesse instante em que vivemos? Como essa fé e essa caridade nos beneficiam? Qual a importância, qual a necessidade delas para nós? Então, no dicionário, a palavra, na etimologia da palavra fé, no latim, vem da palavra fides, que quer dizer crença no sentido religioso. No hebraico, ela quer dizer a palavra emuná, e emuná significa fidelidade, confiança e lealdade. Olha só que palavra rica, né? Aí a gente traduz assim, é a nossa fidelidade àquilo que a gente acredita e que nos aproxima de Deus, tá? É a confiança que detemos naquilo que estamos aprendendo e tomando como verdade para nós, né? Então, fé é um sentimento inato, um sentimento que já trazemos conosco, mas que precisa ser desenvolvido, não é? É aquele sentimento que liga a criatura ao Criador. Então, dia após dia, nós vamos desenvolvendo essa fé. Alguns têm uma fé ainda minúscula, muito pequenininha. Outros já têm uma fé maior, uma fé mais trabalhada, né? E por aí nós vamos aprendendo com Jesus que mesmo que ela seja do tamanho do grão de uma mostarda, ela pode nos dar o poder de dizermos a uma montanha, saia daí, vá para o outro lugar e assim fazer. Mas é preciso saber como utilizarmos essa fé, não é? Então, essa fé é uma disposição íntima, é um recurso moral que todos trazemos em nós, e recurso moral este que nos dá a condição da resiliência, nos oportuniza a capacidade de nos soerguermos diante de uma queda, diante de uma crise, diante de uma mudança muito brusca em nossas vidas. É a resiliência que faz com que a gente possa, vencendo este momento, começarmos, ressignificarmos a nossa vida, reiniciarmos todo um processo, não é? Sempre caminhando para frente, para o alto, ao infinito e além. Então é justamente a fé, esse sentimento que move-nos nessa direção, que nos alimenta a alma. A gente costuma pensar assim, na verdade, e os espíritos também, eles confirmam isso,
A fé é esse sentimento que dá um sentido para a nossa vida. Sem fé, fica complicado para a gente continuar, não é? Porque assim, são tantos problemas, são tantas limitações, são tantas mudanças bruscas que a gente enfrenta, são tantas portas fechadas que muitas vezes a gente fica ao quebrado, a gente desanima e a gente fica sem perspectiva, não é? Mas diante desse sentimento que está em nós, entendemos, num segundo momento, depois dos acontecimentos, que é preciso recomeçar, né? É levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, que a vida é vida que segue, né? Que a vida continua e que a gente precisa dar esse passo adiante, dar essa reiniciada, acreditando que as coisas podem melhorar e melhoram, tá? Com a doutrina espírita, essa fé ela toma uma proporção muito maior. Ela se torna uma fé inabalável. Como diz Kardec, aqui na contracapa do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Ele colocou para nós assim: fé inabalável, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, ou melhor dizendo, em todas as épocas da humanidade. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que isso quer dizer? Aí a doutrina espírita vem nos explicando, não é? Que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Ainda estamos em transição, estamos encaminhando-nos para o mundo de regeneração, porém, ainda em provas e expiações, e a gente não deve esquecer isso. E o que quer dizer esse mundo de provas e expiações? É o estágio em que a gente expurga, em que a gente se retrata, em que a gente se reconfigura, em que a gente vem, de uma certa forma, refazer uma história que foi traçada de forma equivocada em outras existências, com as nossas escolhas não tão corretas, não é? Com as nossas escolhas equivocadas. Então, a misericórdia de Deus nos oferece a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui através da lei de reencarnação, abençoada lei, para podermos modificar, como é que nós vamos dizer, corrigir, refazer aquilo que a gente fez não tão bem feito, tá? Então, é por essa misericórdia que a gente está aqui. Aí diz, mas por dor, por sofrimento, é muita dor, é muito tal. Mas, gente, é uma necessidade. E a doutrina mostra pra gente que isso passa. Essas dores passam, os sofrimentos passam, tudo passa na nossa vida, não é? Então, com esse conhecimento, a gente desenvolve essa fé raciocinada que se torna uma fé inabalável. Aquela fé construída sobre a rocha, que as tempestades vêm e não derruba a casa que é ali construída. Entende? Então, é justamente isso que vai nos dar a condição de seguir adiante, pensando desta forma, entendendo fé desta maneira e a desenvolvendo. É preciso desenvolvermos a capacidade de acreditar, a capacidade de perceber tudo isso e perseverar, né, destemidos, como filhos de Deus verdadeiramente que somos, ok? Então, a caridade, ela vem no latim, na sua etimologia, no latim quer dizer caritas, a palavra no latim é caritas, que quer dizer carestia, preço alto, amor e caridade. E para nós, assim, diante do que os Espíritos nos mostram, caridade é o amor em ação, né? É o amor em ação. Olha como o sentido da palavra, né? A caridade é o amor em movimento no sentido de atender a nós e atender ao nosso próximo. A fé, o sentido da palavra fé, está justamente na certeza de que a gente vai estar bem melhor,
a gente vai estar encontrando a paz que a gente busca através do exercício da máxima do Cristo: faça ao outro o que gostaria que a ti fosse feito. E este exercício está justamente na prática da caridade. Por isso que Emmanuel, ele diz em uma das suas obras que a fé sem a caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. E a caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada, ou seja, uma precisa da outra, né? A fé é a lâmpada, a fé sem a caridade é a lâmpada sem o reservatório da força, sem aquilo que dá energia. E a caridade é esse reservatório sem esta lâmpada. Portanto, uma coisa puxa a outra, tá? Então, assim, com esse pensamento, com essa consciência, esse amor em ação, a gente vai aprendendo a praticar a caridade como Jesus a concebe. E está em O Livro dos Espíritos, né? na questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade entendida por Jesus. E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha, dá para a gente perceber a extensão dessa palavra caridade vista por Jesus. Por nós, talvez ela se restringisse somente em dar coisas, não é? Em dar alimentos, em dar roupas. Jesus vai além disso. Ele alcança o espírito, ele alcança o ser, sai da questão da faixa do ter tão somente. Não sei se dá para entender. Não é que dar coisas esteja errado. É óbvio que quando você dá um casaco a alguém que está com frio, nossa, que bondade! É super bom, principalmente agora. Se você tem casacos que você não usa mais, doe, passe adiante. Alimento, né? As pessoas agora nesse momento difícil estão precisando de alimento. Dê, faça a sua parte. É um exercício de desprendimento. Mas, gente, não é só esse movimento que é preciso ser feito para que a gente possa praticar a caridade, para que a gente possa estar praticando a caridade que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, que nos dá, entende? Esperança de dias melhores. O que é essa prática da caridade? É você estar nesse mergulho interior de buscar realmente dar ao outro o melhor que você tenha em si mesmo. A capacidade da renúncia. São pouquíssimos de nós temos esse entendimento. Ainda estamos presos em algumas amarras egoístas que diz que primeiro eu é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Infelizmente. Mas assim, a prática da fé e da caridade, ela vai fazer com que a gente possa se desprender do egoísmo e do orgulho. Dá para entender, gente? Faz a gente conseguir se libertar um pouco dessa visão de primeiro eu, segundo eu e depois eu também. Nós não estamos aqui somente para atender às nossas necessidades. Nós estamos aqui para aprendermos a amar. E é isso que a caridade é. Caridade é o exercício do amor, não é? Como diz os Espíritos, o amor em ação. Então, se é para que nós aprendamos a amar, nós precisamos colocar, despender esforços nesse sentido, para que consigamos realizar isso, sem medo de errar, cada dia um pouco mais, não é? No início é bem difícil, é um exercício muito complicado, porque a gente passou muito tempo, gente. Nós temos muito tempo acostumados a olhar somente e primeiramente para nós, não é? E vamos percebendo com o tempo que isso não tem nos levado a lugar nenhum. Ao contrário, estamos sofrendo muitas inquietações, muitos conflitos íntimos, não é? Enfrentamos muitos momentos difíceis, porque
nos perturbamos, não sabemos como resolver determinadas situações. Além disso, vivemos um vazio existencial muito grande, porque a gente não encontra felicidade em nada que se faça. Por mais que nos julguemos autorrealizados, conseguindo um bom trabalho, conseguindo uma boa casa, conseguindo comprar aquele carro, enfim, não é? Mesmo que você tenha tudo que um ser humano possa almejar na face da terra para que ele se julgue feliz, se você não pratica essa caridade, você se sentirá vazio. Por mais que você diga, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu dou o dízimo, digamos, né, na igreja, eu faço doação no centro espírita, eu atendo aos necessitados que batem a minha porta, eu dou comida, eu dou roupa, eu dou dinheiro, enfim, tudo que você diga que você faz para fora, não consegue e não vai conseguir preencher o que está vazio por dentro, no coração, porque nos falta justamente a engrenagem maior. Muitas vezes nós damos uma roupa a alguém, mas nem olhamos nos olhos dessa pessoa, não queremos contato. Meu Deus, se nossa mão tocar na mão da criatura pedinte, meu Deus do céu, né? É um desespero, parece até que vamos adoecer, parece que temos que imediatamente tomar um banho para que a gente possa se limpar. Então, a questão é como que você dá esse material? Porque dar é muito fácil, é tirar do armário e passar. Mas, gente, para que a gente possa encontrar essa satisfação, essa alegria de viver, né? Essa plenitude, é preciso que a gente não só dê, mas que a gente se doe também. Dá para entender? É preciso a doação do si próprio, não é? No ato de dar, você ver aquele outro como um irmão seu, como uma criatura, filha do mesmo pai, não é? Pertencente à mesma condição, ao mesmo mundo em que você se encontra. É um ser desfavorecido temporariamente, mas é seu irmão. Hoje ele está passando por essas dificuldades, amanhã poderá ser você, ou quem sabe você já passou por isso e gostou muito de ser assistido, então hoje é a nossa vez de também assistir a essas pessoas. Então, no ato de dar, é preciso desenvolver o ato de se doar também. Olhar o outro, ouvir o outro, sentir, não é? Um pouco o outro, se colocar, gerar uma empatia, se colocar no lugar deste outro, né? Percebendo. Tudo isso eu acho interessante, é porque a vida é uma grande escola. E muitas vezes a gente passa despercebido, a gente perde grandes oportunidades de enriquecimento espiritual e de aprendizados, porque a gente vai vivendo por viver. E o convite não é esse, né? O convite é que a gente aprenda, que a gente esteja atento, que a gente esteja observando tudo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Para que assim a gente possa crescer cada vez mais. A proposta do mundo de provas e expiações que nós nos encontramos é uma proposta para que a gente possa ascender, que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver. Não é ficar estagnado. Eu acho muito bonito quando os espíritos dizem assim, que nós, aqueles que são mais fortes, devem ajudar aos mais fracos. Os que sabem mais, ajudar aos que sabem menos. Essa solidariedade a que nós estamos convidados é que dá uma motivação para a gente continuar vivendo. Porque pensa, gente, que vida parada, que vida sem graça, a vida de uma pessoa que só atende às suas próprias necessidades. Pensa, é muito ruim.
É coisa muito pouca, não é? Ela não consegue encontrar alegria de viver, ela não consegue se realizar intimamente. Não dá para se realizar assim. Eu não acredito que exista qualquer pessoa que viva somente para si, para os seus, que se diga feliz. Ela não vai estar feliz. Felicidade é essa condição de amar, essa abertura para o amor, essa possibilidade de você estar com o outro, sentindo o outro como uma extensão sua. Dá para entender? É exatamente isso. E essa oportunidade a gente tem a cada dia no trato, na convivência, primeiro com as pessoas mais próximas a nós, a nossa família, que são pessoas diferentes de nós, na maioria pessoas um tanto quanto difíceis, porque são mentes diferentes, são mundos diferentes, cada um detém a sua vontade, cada um detém os seus sonhos e precisam de respeito tanto quanto nós, não é? Nesse aspecto. Então, isso, esse estar junto e esse convívio e esse desenvolvimento a necessidade de desenvolver esse respeito, de desenvolver essa cumplicidade com o outro, de desenvolver a paciência, a tolerância, vai enriquecendo-nos cada vez mais e vai nos soltando as amarras de sentimentos que nos prendem muito à matéria, né, a parte mais dorida da vida. E quando a gente começa a se entregar mais a esse contato com o outro, quando a gente se permite, né, que essa relação seja uma relação de troca, de carinho, de amizade, de verdade, né? Acima de tudo, uma relação de verdade. E o que seria essa verdade? Uma relação onde se pudesse falar de suas fraquezas e de suas forças e de seus medos e de tudo. E ainda que o outro não tivesse essa coragem, nossa, que a gente pudesse ter essa percepção. Porque nós somos seres humanos tanto quanto ele. E temos as mesmas dificuldades, não é? Passamos pelos mesmos problemas. Então é interessante que essa empatia ela possa ir sendo desenvolvida, porque ela é uma forma de caridade também. É uma expressão da caridade. Paulo de Tarso, né, no Evangelho, cá no capítulo 15 do Evangelho, que fala fora da caridade não há salvação. Ele vem mostrando para a gente, no número 6, a necessidade da caridade segundo Paulo. Eu acho lindo isso aqui. Eu vou ler, viu? Me perdoem, mas eu vou ler para poder ser fiel ao que ele diz. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda, olha o que ele diz, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Aí ele vem falando, a caridade é paciente, é doce, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária. Tudo isso são questões íntimas, não é? São disposições íntimas que nós devemos estar cada dia mais buscando desenvolver em nós. Ah, mas eu ainda não sou assim. Nós ainda não somos, não estamos, mas estaremos, porque somos filhos do amor. Então, se somos filhos do amor, somos o amor, só que ainda não trabalhado. É preciso que a gente vá, é óbvio que se aceitando nas suas limitações, vamos nos aceitando
onde estamos, aquilo que ainda está guardado, pelo amor de Deus, não entremos na faixa da negação. Se eu ainda sou egoísta, que eu admita que ainda estou nessa faixa, que ainda estou com egoísmo, mas me permitindo cada dia mais esse desprendimento, cada dia mais um olhar diferenciado para o outro. Isso é ter fé, é ter a certeza de que a gente está aqui para se melhorar e nós vamos nos melhorar sim. Acreditemos, não é? Isso é manter acesa em si a fé. Eu acho o interessante, antes da gente terminar aqui a leitura, que eu fico sempre avaliando assim, meu Deus, que a misericórdia de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. E ela nos proporciona a cada dia um momento de refazimento. Então, assim, a espiritualidade, o Pai Eterno, Jesus, que é o governador do nosso planeta, que é o nosso tutor espiritual maior, eles conhecem as nossas fraquezas, eles conhecem as nossas limitações. Então, não somos nós que devemos nos exigir demasiadamente uma perfeição que não faz parte deste momento ainda. É entendermos que estamos a caminho, que estamos com um propósito de nos melhorarmos à medida em que vamos conseguindo fazer isso. Não devemos perder de vista esse propósito, o propósito de ascensão. Não há lugar mais, não há condições mais de nos demorarmos na zona do conforto, né? Diante de tudo, gente, porque são tantos aspectos que devemos e podemos trabalhar, que não dá para você simplesmente estagnar, parar e ficar assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer desse jeito. Não, isso não cabe a nós, pelo menos enquanto espíritas, esse tipo de pensamento, é para avançar. Aí Paulo diz que a caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, ela gosta de partilhar. A caridade nos leva a olhar também a necessidade do outro. Se ainda não estamos na condição de abrir mão dos nossos interesses em prol do outro, mas pelo menos que a gente, meio a meio, já é um exercício, né? Que a gente possa também avaliar a necessidade desse outro, não pensar tão somente em nós, tá certo? Então, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal. Olha só quanta coisa que a gente pode fazer no sentido de desenvolvimento da caridade e a gente fica preso tão somente no dar coisas. Olha, ele diz que ela não se melindra. Então quer dizer que me melindrar é falta de caridade? É falta de caridade. Paulo de Tarso diz isso, tá? Porque a nossa zanga, o nosso melindre machuca o outro. Fere o outro. Quando a gente se irrita, a gente também machuca o outro, o brio do outro. Às vezes a pessoa está com boa vontade, a gente não viu e a gente sai. E nessa irritação você pode ofender, você pode maltratar, não é? Então você vai faltar com a caridade. Sem contar que essa energia, ela já faz com que a gente gere, né, algo muito, como é que eu vou dizer, pesado, não é? Uma energia densa que causa algum transtorno, mal-estar. Então, se a gente pode evitar, se pode evitar, evita. É só uma questão da gente vigiar para melhorar, tá? É vigiar e orar e a gente vai melhorando gradativamente. A gente não vai deixar de ter imediatamente esses predicados, porque eles estão em nós, fazem parte da nossa personalidade de hoje. Mas à medida em que a gente vai percebendo a necessidade de se policiar, né? E de como é que eu vou dizer, transformar aquela situação naquele instante, ou pelo menos calar, observar, sentir, não é fugir, não é negar, é olhar frente a frente, olho a olho, mas não jogar isso no outro. Não permitir que isso maltrate o outro, porque o outro não tem nada a ver. Ele é só um instrumento que está nos ajudando a perceber o que a gente traz ainda dentro da gente. Então, ao outro, a nossa gratidão. E a nós, o trabalho da renovação. Não é, gente? Então, pulando para a gente caminhar, assim, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade.
tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Olha aí o exercício da fé na caridade. Você vê? Porque quando você ama, quando você acredita, quando você suporta, você espera, você tem fé de que as coisas vão melhorar. É a mesma coisa de Deus em relação a nós, né? Ele sabe que vamos melhorar. Ele aguarda essa nossa melhora, não precipita absolutamente nada, tudo acontece no seu tempo certo, na sua medida. Então, está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro, porque, querendo ou não, mais hoje, mais amanhã, a gente vai evoluir, a gente vai ascender, a gente vai crescer, a gente vai deixar certas negatividades de lado, como, por exemplo, o egoísmo, como, por exemplo, o orgulho, não é? Porque já não farão mais parte de nós, enquanto espíritos que somos. E o Senhor da vida espera pacientemente, porque vamos chegar lá. Então, se o ensinamento deles para conosco é esse, porque nós exigimos do outro determinadas transformações, determinadas atitudes, não, vamos esperar também, façamos a nossa parte, semeemos. Porque a colheita, a semeadura, nós podemos fazer, mas a colheita é de Deus, no tempo de Deus, no momento oportuno, quando tiver que ser. Então não faça o bem olhando para trás, esperando reconhecimento, esperando gratidão. Só faça e passe. Siga adiante, não aguarde resultados. Acredite que os resultados virão no seu tempo certo e vamos adiante. Gente, nós estamos aqui para crescer e nós vamos conseguir. Estamos aqui para alcançarmos, né, o mundo feliz, e nós vamos conseguir alcançar esse mundo feliz, porque todos somos filhos de Deus. Agora, cada um no seu momento, tá? E aí a gente vai fazendo a nossa parte. Outra coisa muito legal é que cada um constrói a sua história. Não devemos ficar estacionados tentando desenhar a história do outro. A gente deve prosseguir e respeitar a condição e o momento do outro. Entende? Se ele não quiser avançar, a gente precisa respeitar isso e a gente vai caminhar, porque quando ele despertar e quiser ajuda, a gente vai estar pronto lá adiante. Ao contrário, se a gente ficar estacionado, vai que essa criatura dá um pulo, um signal, né, e avança muito mais rápido do que a gente. E a gente está cá parado esperando ele. Porque às vezes o que separa a pessoa da ascensão é somente um piscar de olhos. Quando ela faz isso, ela avança muito, muito mais do que nós. Então, o nosso trabalho, a nossa tarefa é conosco mesmo. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade, ou seja, a caridade que é o amor em ação. Então, o amor é mais importante que tudo. Mas o amor é que alimenta essa nossa fé, faz com que acreditemos em dias melhores, faz com que acreditemos que poderemos vencer, que poderemos alcançar a nossa vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições. Essa luta é uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta gradativa. A gente não deve desacreditar da possibilidade que a gente tem de vencer, tá? E amando, tudo se torna mais fácil. Bom, e assim, nesse instante em que nós estamos vivendo essa situação toda que o planeta está passando, como estamos? Como estamos encarando tudo isso e como está falando em nós essa fé e essa caridade? Porque é muito importante, gente, quando tudo começou a acontecer assim, eu parava para pensar assim, nossa, meu Deus, é uma oportunidade ímpar, né? É uma oportunidade maravilhosa da gente se testar, da gente perceber a quantas andam a nossa fé em Deus, como nós estamos acreditando em tudo que estamos estudando. E aí vem o desenvolvimento da caridade, a oportunidade do exercício de ser útil. Mas Eliette, eu não posso, porque a gente não pode sair, porque a gente não pode fazer nada. Poxa, mas a gente é força mental. A gente, enquanto espírito, a gente irradia o tempo todo. A gente pode e deve sim irradiar o amor para auxiliar as pessoas que não estão tendo condições de manter serenidade,
paciência, calma, fé, né? E a gente precisa estar levando a essas pessoas essa condição, mostrando para elas que precisamos manter a nossa fé acesa, acreditando de que tudo vai passar, que Deus não nos falta e não nos deixou em nenhum momento, por mais difícil que pareça a situação que estamos vivendo, o Senhor da vida está conosco, está nos auxiliando. E a gente não pode nem deve recear isso, tá bem? A gente precisa acreditar que somos exemplos e como exemplos as pessoas estão esperando de nós essa fé que nos dará a esperança, né? Que nos dará a resiliência, que nos dará a coragem, que nos levará adiante para vencermos esse instante que estamos vivendo. Já estava até previsto que tudo isso ocorreria, não é? Em Apocalipse, lá o João, ele evangelista, ele falava muito sobre todos esses acontecimentos futuros, não é? No livro A Gênese também já estava escrito que muitas coisas aconteceriam nesse momento de transição. Então, para nós, isso não é nenhuma surpresa, tá? Mas assim, confie em Deus, que a gente perceba que a espiritualidade maior, em peso nesse instante, está trabalhando para o planeta Terra, para nos proteger, para nos dar a sustentação necessária. Então esse é um convite nesse instante de exercício dessa fé inabalável. Gente, assim, eu sei que tem muitas pessoas que devem ter vivido um conflito íntimo muito grande, né? No início disso tudo, porque sem saber o que vai acontecer é algo muito diferente do que a gente está vivendo, esse distanciamento, mas lá no íntimo, por tudo que a doutrina nos ensinou, diga para mim, a gente não é grato, não? Olha a beleza da vida, né? A gente está repleto de informações sobre o que fazer nesse instante, como devemos nos comportar para que a nossa fé possa cada vez mais crescer e não diminuir, que essa luz cada vez mais se intensifique e possa espraiar-se, alcançar e iluminar outras pessoas. Quer trabalho mais bonito que esse? É um trabalho no anonimato, essas pessoas nem precisam saber que nós estamos intercedendo por elas, que nós estamos fazendo alguma coisa por elas. Entende? Isso é que é maravilhoso, você poder ser útil, você saber que você pode ser útil sem precisar que alguém saiba o que você está fazendo e além disso, sem querer, né? Sem desejar que as pessoas saibam, porque não há necessidade da minha mão direita saber o que a minha mão esquerda faz, não é? Então isso é um trabalho de amor ao próximo. É você dar essa assistência e você acreditar que você pode fazer. Isso é muito importante, gente. A gente pode muito, acredite, nós podemos muito sim. Essa nossa fé, acredite, é preciso exercitar essa fé, essa confiança, essa certeza no poder divino que você é, né? O quão poderoso você é, o quão maravilhoso é o amor que dormita em você e que quando desperto por você poderá fazer coisas maravilhosas a que nós estávamos acostumados a chamar de milagres. Poderemos fazer isso, poderemos realizar muitas coisas com esse amor em ação. Não pode sair de sua casa mesmo, atenda as pessoas necessitadas, aquelas que te buscam pelo Zap ou pela rede, qualquer outro meio da rede social ou pelo telefone. São muitas pessoas que estão em aflições, que a gente pode entrar em contato, que a gente pode passar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um estímulo. Nossa, como estamos precisando uns dos outros. O que a gente está fazendo, Ana? Será que a gente está dando essa assistência? A gente pode, então a gente faz. Vamos fazer isso, olhar mais, poxa, fulano sumiu. Cadê ele? Será que está precisando de alguma coisa? Dá uma ligada, sair do nosso umbigo, que a gente fica olhando muito para o umbigo e esquece
As pessoas com as quais nós convivíamos, você tem visto essas pessoas? Não. Você tem recebido notícias dessas pessoas? Não. Então liga, procura, porque muitas vezes estão precisando muito de ajuda. Estão se sentindo sozinhas, abandonadas, esquecidas. Esses instantes não é para a gente quebrar elos, não, é para a gente fortalecer elos. É o momento do desenvolvimento desse amor. É o momento de colocar esse amor em ação. Então, vamos fazer isso. Tenhamos fé, sim. Acreditemos nessa nossa capacidade. Acreditamos piamente que quando a gente entender isso e quando a gente começar a desenvolver, essas coisas vão de cessar, vão passar. Porque é para isso esse convite nesse momento. Para que a gente possa entender a necessidade de estreitar laços, buscar perceber se a gente ama de verdade. Não é amor. Às vezes, quando a gente fala de amor, as pessoas ficam resumindo em amor o amor eros, né? E na verdade não é esse amor de homem para mulher, de mulher para homem. Nós estamos falando do amor ágape, aquele amor transcendental, o amor muito maior, o amor divino, que atende à necessidade de todos os seres, porque se coloca no lugar desses seres. Nós sabemos o quão difícil é estarmos sozinhos, distante dos nossos, né? Sem poder abraçar, sem poder sentir o outro mais de perto. Então, gente, é isso. Nós podemos fazer muito, devemos tentar fazer esse muito, e é isso que o Senhor da vida espera de cada um de nós. Acreditemos, não fiquemos parados no tempo e no espaço, saiamos de nós, busquemos cada vez mais o exercício do amor, tá? Exercite a sua fé em Deus, a sua fé em tudo que você está estudando, a sua fé, sobretudo, em si mesmo e na sua capacidade de amar. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, essa oportunidade sublime que eles nos concederam de aqui estarmos falando sobre tudo isso. Tomara que possamos refletir melhor e rever os nossos posicionamentos, as nossas condições, né? E exemplificarmos a fé e a caridade como instrumentos de Deus, ajudando aqueles que precisam, né? Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, que o Mestre amado Jesus seja o nosso guia, seja o nosso norte, hoje e por todo sempre. Jesus nos envolva na sua luz. Gratidão a todos vocês. Hoje e sempre, Jesus esteja em nossas vidas, nos auxiliando, nos iluminando. Obrigada, Mestre. Obrigada a toda a espiritualidade maior que nos auxiliou. Abençoa toda a família Sesfam e todo o nosso planeta, trazendo-nos a paz, a harmonia e o equilíbrio. Que assim seja. Gratidão. Até a próxima vez. Fiquem com Deus.